Oppenheimer será o filme mais importante lançado nesse século até agora e um marco na história do cinema. Mas por quê? Oppenheimer, o novo filme de Christopher Nolan, conta a história do desenvolvimento da bomba atômica, um projeto ultra secreto chamado de Projeto Manhattan. Mas não é apenas um filme sobre uma das mais importantes histórias da humanidade, é uma obra massiva, enorme, filmada em IMAX com uma nova tecnologia, apenas com efeitos práticos e com um dos elencos mais sólidos da história do cinema. É impossível não ficar impressionado com seus atores. Você encontra praticamente todos os atores nível A de Hollywood nesse filme. Você tem gente com o calibre de Gary Oldman apenas falando 2 frases. E é sério isso. Isso por si só já permitiria que a obra fosse brilhante. Mas também é uma prova de que todo mundo quer participar desse filme. Nolan pôde escolher a dedo o seu elenco. Além disso, a fotografia promete uma obra de arte, além de uma edição completamente livre de CGI, com todos os efeitos sendo práticos, inclusive a própria explosão da bomba. E não é apenas a qualidade dessa obra que vai rejuvenescer e mudar o cinema como um todo. Tudo o que Nolan está fazendo é para tentar alcançar o top 10 das maiores bilheterias de todos os tempos. E por mais que isso possa parecer algo até esperado para um filme de tanta qualidade, eu devo avisar vocês que a única história real mesmo nas maiores bilheterias é a posição 69 com Bohemian Rhapsody. Todo o resto é ficção. Oppenheimer pode ser um marco para finalmente trazer o foco de Hollywood para histórias reais. E o primeiro passo para tentar alcançar isso foi feito através de uma peculiaridade de seu contrato com a Universal Studios, que pede 100 dias de janela teatral. Janela teatral pode ser definido como o tempo em que o filme fica em cartaz, sendo exibido apenas no cinema, quando ainda não foi lançado no serviço de streaming, televisão e antigamente locadoras. A janela teatral está cada vez menor, um fato que decorre desde os anos 60 com o advento da televisão, mas se intensificou muito nos dias de hoje, principalmente após o distanciamento social da pandemia. Enquanto na década de 70 a janela teatral era de 5 anos em média, hoje em dia é virtualmente inexistente. Embora isso não impeça o lucro do filme, acaba por reduzir o número de gente que vai ao cinema e, querendo ou não, obras de cinema geralmente são feitas para serem vistas no cinema, da maneira como o diretor a imaginou. Isso foi tão importante para o Nolan que foi o motivo cabal para sair da Warner Bros. A empresa teria lançado o filme Tenet simultaneamente no cinema e em streaming, algo que havia prometido não fazer. E com essa exigência de uma janela teatral maior, Nolan pode estar reavivendo o antigo costume de deixar o filme mais tempo em cartaz antes de estreá-lo em streaming. E para ser sincero, o streaming ajuda muito, mas ver o filme no cinema é uma experiência completamente diferente. Ainda mais se for em telas IMAX, que é exatamente o segundo motivo de Oppenheimer revolucionar a maneira de contar histórias. Avanço tecnológico. Oppenheimer foi filmado completamente em IMAX em filme de 70mm, chegando a ter 17,5 km de rolo de filme, que pesa mais de 270 kg. Mas não é isso que é impressionante, e sim o fato dele ser o primeiro filme em preto e branco filmado em 70mm, que necessitou de uma nova maneira de filmagem para conseguir a imagem em preto e branco, e não apenas editar essa imagem depois. Além disso, e o mais importante, o que Nolan aposta nessa história é na tela do cinema IMAX, que produz um campo de visão igual ao campo de visão humano. Quando você olha para o centro de uma tela IMAX, sua visão periférica percebe apenas o restante da tela, causando uma maior imersão e a verdadeira impressão que o diretor propõe passar com o filme. Nolan aposta que as pessoas irão ao cinema para assistir sua obra em IMAX e não nos 16:9 da televisão ou do computador. Ele usa desse tempo quase dramático da janela teatral até como um ativo publicitário, anunciando de maneira clara que você terá apenas 100 dias para assistir essa obra da maneira como ela realmente deve ser vista. E o terceiro e para mim mais importante motivo dessa obra poder chacoalhar a narrativa das histórias de hoje é que Oppenheimer é uma história real. A pessoa mais importante que já viveu. Ele moldou o mundo em que vivemos, para o bem ou para o mal. Essa é a descrição que Christopher Nolan faz sobre Julius Robert Oppenheimer, o diretor do Projeto Manhattan, o responsável pela criação da bomba atômica. Como ele mesmo se descreve, o destruidor de mundos. Now I am become death, the destroyer of worlds. Oppenheimer pretende ser um filme biográfico. Na realidade,
o primeiro filme que Nolan dirige, contando uma história que realmente aconteceu, com personagens que realmente existiram. E não é apenas um homem importante que existiu por aí. Ele foi simplesmente o pai da bomba atômica, algo que realmente moldou totalmente a maneira como a gente faz política, como nos enfrentamos em combate, como os países interagem entre si e até como a gente consegue energia. A explosão da bomba atômica é, até hoje, um dos maiores acontecimentos da história humana. E isso é algo esplêndido quando você pensa em cinema. Porque pode parecer que histórias reais são menos apelativas que a ficção, mas quando você percebe que cientistas reais se propuseram a desenvolver uma bomba que na sua teoria admitia a probabilidade de causar uma reação em cadeia que poderia destruir todo o planeta, e eles realmente fizeram isso, é algo muito mais impressionante do que qualquer ficção científica que você possa encontrar por aí. Sempre existiram filmes biográficos ou filmes históricos, mas poucos realmente fidedignos com a realidade, ou até esperados pelo público. E algo feito nessa proporção é sem precedentes no cinema. Oppenheimer desafia toda uma indústria cinematográfica que sempre esteve imersa em histórias de ficção, mas hoje está se afogando nelas. E caso alcance os lugares mais altos entre a arrecadação das bilheterias, seria um claro sinal para toda uma máquina hollywoodiana de que histórias reais podem ser grandes blockbusters e também aceitas favoravelmente pelo público em geral. Assim, os estúdios finalmente poderiam desviar sua atenção de filmes sobre super-heróis, animações infantis, Star Wars, franquias repetitivas, e talvez começarem a realizar filmes que contam histórias que realmente aconteceram. Não é que eu odeie esses gêneros, mas o cinema parece muito concentrado nesses tipos de filme. Mas filmes biográficos e históricos são subvalorizados no cinema de maneira geral, embora alguns poucos ainda sejam feitos com maestria. Como eu já disse, só tem um deles entre as 100 maiores bilheterias de todos os tempos. E eu sinto dizer, mas Jack e Rose não eram pessoas reais. E um motivo bônus para esse filme poder, pelo menos, ser lembrado para o resto da história do cinema. O Nolan prometeu recriar a explosão de uma bomba atômica, usando apenas efeitos práticos. Se eu pudesse recomendar algo para vocês, seria assistir a Oppenheimer em uma tela IMAX, porque vai ser um daqueles filmes que não apenas vale a pena ver, mas vai ser um filme histórico. Ele não apenas se propõe a ser um marco, mas ele já é um marco antes de ser lançado. Talvez estejamos presenciando a sua influência já nesse novo filme de Joaquin Phoenix, um filme bibliográfico sobre Napoleão. É isso que eu tenho para hoje. E até a próxima. We knew the world would not be the same. Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty. To impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.